Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui no canal de podcast Conectando com Vilce Barbieri. Aqui a gente sempre vai estar trazendo pessoas que têm autoridade em diversos assuntos, né? Então, eu convido a todos a já se inscreverem no canal, ativarem o sininho para as notificações, porque sempre vamos trazer conteúdos que com certeza vai alavancar e muito te interessar. E nesse encontro de hoje, o assunto é muito mais que especial, né? Como eu disse que a gente sempre vai trazer pessoas com autoridade em diversos assuntos. A autoridade hoje é de vinhos. E o convidado é o meu amigo, empresário e sommelier, Pablo Mansker. Pablo, gratidão pela sua presença, né? Você sabe o quanto eu admiro, o quanto eu gosto do seu assunto, mas principalmente gosto de você, da autoridade que você é. Então, gratidão por estar aqui com a gente, para poder dividir um pouco do seu conhecimento. Prazer para mim estar aqui com você, minha amiga. E Gente, falar de vinho é um prazer sempre. não, e falar de vinhos, ouvir você falar de vinhos para mim também é um grande prazer. É um prazer e um desafio, né? Porque dessa vez eu já começo falando diferente. Assim, hoje eu estou aqui 100% como aluna. Quero me colocar no lugar de todos vocês que vão estar assistindo. Gente, passei uma experiência. A gente passa algumas, né? Porque o Pablo fala essa palavra experiência. Para o Pablo é uma coisa que sempre ele está falando e vivendo. Mas eu tive uma experiência, há poucos dias atrás, eu estava com algumas garrafas de vinho em casa, e a gente vai querendo aprender, né, sobre vinhos. Perfeito. E eu estava com algumas garrafas, e a gente liga. Eu liguei, meu amigo, vou abrir. Ele falou, tira uma foto das saca-rolhas e me manda. Eu achando que eu era a rainha das saca-rolhas, porque eu já comprei saca-rolha elétrica, de tudo. Ele falou, não abra o vinho, não abra. Falei, como assim, gente? Eu quero tomar o vinho, não vou abrir. Mas no primeiro momento eu respeitei, não abri o vinho, porque ele disse que a minha saca-rolha não abria aquele vinho. Passaram-se, acho que 1, 2 semanas, eu com vontade de tomar o vinho, usei as saca-rolhas que eu tinha e estraguei uma garrafa de vinho. Eu fiz questão de tirar foto e mandar para o Pablo para ele ver. Eu usei a saca-rolha, minha saca-rolha potente, né, que eu ganhei da minha amiga, inclusive, da Denise, né, da Salvador Materiais, que está aqui apoiando a gente nesse canal. A saca-rolha simplesmente desmanchou na minha mão. Gente, vontade de chorar. Vontade de chorar. Aí vem aquela filosofia, sempre fale com um especialista. E aí eu tirei foto e mandei para ele. Então, Pablo, de verdade, eu quero entender por que eu passei isso. Assim, a gente está até começando na contramão, porque isso é uma curiosidade que eu realmente gostaria de dividir com todas as pessoas. Bom, como eu te disse ao telefone naquele dia, vinhos que têm potencial de guarda, vinhos que são feitos para serem guardados durante alguns anos, as rolhas, com o passar do tempo, elas vão se deteriorando. E para abrir esses vinhos, você precisa de um saca-rolha especial feito para isso, que é o saca-rolha de pinça. Por isso que naquele dia eu te indiquei, olha, não abra com esse saca-rolha de espiral, porque não vai funcionar. Precisa de um saca-rolha de pinça. Né? E eu trouxe aqui hoje um vinho, Safra 2015, né? Um vinho com capacidade de guarda, haja visto que ele já é um 2015, né? E trouxe o saca-rolha para poder te mostrar como fazer esse processo, que é muito simples, na verdade, é bem simples. Mas precisa ter a ferramenta, que é o saca-rolha de pinça, e precisa saber fazer o uso correto da ferramenta para que você não estrague a rolha e possa degustar o seu vinho na sua amplitude máxima. Gente, desafio então aqui, porque realmente, né, eu ganhei do meu amigo essa saca-rolha de pinças, mas de verdade não soube usar. Então, não soube. Por isso que eu falei, esse assunto aqui agora é um assunto apaixonante. Então, Pablo, me ensina e ensina para todos que estão nos assistindo agora, porque eu falo que às vezes eu tenho falado, a gente está um pouco mais próximo, eu falo isso para algumas pessoas e as pessoas realmente não conhecem, não sabem. Então, aqui, um desafio. Vamos abrir um vinho, isso já é quase, né, vamos aproveitar a situação e abrir um vinho, já que esse vinho ele é próprio, essa saca-rolha é própria para esse vinho, para você poder ensinar para a gente. Vamos lá, é uma boa desculpa para degustar um belo vinho. Adorei, né? Depois, claro, você vai falar do vinho, mas assim, eu acho que acaba sendo uma informação muito, muito legal para a gente poder estar passando, porque assim como eu, com certeza algumas pessoas já passaram por isso. Porque, na verdade, isso já aconteceu em um outro momento. Com certeza. Mas, como eu falei, consulte um especialista. Eu não conhecia o Pablo, eu não tinha muita noção mesmo, porque alguns anos atrás eu fiz um curso de vinhos, que quando a gente né, gosta,
foi como desculpa, foi só para beber que eu não sei nada. Então, eu quero começar a aprender com você e começar aprendendo a utilizar a saca-rolha de pinças. Vamos Tá? lá? Vamos lá? Vamos então fazer a abertura de uma garrafa de vinho, usando o saca-rolha de pinças, né, para a pessoa poder entender qual é o processo que tem que ser feito, ok? Conta pra gente, vai falando enquanto você vai fazendo. Nós temos aqui um saca-rolha que tem um corta-cápsula, que a gente vai usar para fazer o corte da cápsula plástica. Neste caso nem é plástica, ela é uma cápsula de alumínio. Uma vez que eu retirei a cápsula, eu vou fazer o uso do saca-rolha de pinça, que é essa ferramenta aqui, onde a gente tem duas lâminas que a gente vai introduzir entre a rolha e a garrafa. Sim. E essas lâminas é que vão fazer a retirada da rolha da garrafa. A lâmina tem um lado maior, né, e um lado menor. Primeiro a gente vai introduzir a lâmina maior entre a garrafa e a rolha, e depois o lado menor. O mais importante a partir desse momento é o movimento pendular com a mão, para que o saca-rolha possa descer um lado de cada vez, sem empurrar completamente a rolha. Uma vez que o saca-rolha encostou na garrafa, eu giro para destravar a rolha, um pequeno giro, e a rolha está destravada. E aí então eu posso fazer o movimento de puxar e girar ao mesmo tempo, para poder retirar essa rolha. Esse movimento é muita força ou é... Não, na verdade é muito mais jeito do que força. Aqui nesse momento a gente já tem uma rolha praticamente solta, tá? Então a gente faz uma limpeza da parte superior aqui do bico da garrafa e termina o processo de retirada da rolha. Barulhinho do sucesso. Interessante, a gente até aproveitar esse momento para fazer uma observação. Quando eu tentei utilizar, agora eu vendo você fazer, por mais incrível, né? Eu coloquei no YouTube, a Rosângela me falou como que era, mas eu fiz um movimento diferente, eu fiz um movimento para frente e para trás. Por isso que eu furei a saca-rolha, então... Né, eu consegui abrir o vinho, claro, né? Porque eu não ia ficar com o vinho fechado de jeito nenhum, gente. Consegui abrir. Mas é muito incrível, me parece passando para mim. É muito incrível que realmente fica perfeito, né? E, enfim, para mim já foi uma aula. Então, depois eu já posso, né, ir para o Vinhos, comprar mais vinhos, que agora eu tenho a saca-rolha de pinça e vou saber usar. Vamos aproveitar o momento, então. Eu trouxe um decanter aqui. Esse é um vinho que é um vinho Safra 2015, argentino, né? É um blend de 2 uvas, tá? E esse vinho precisa de decantação para ele poder liberar seus aromas e sabores. Então vou aproveitar e vou fazer o processo de decantação do vinho para que a gente possa degustá-lo. O decanter ele tem, neste caso, a função de aumentar a área de contato do vinho com o oxigênio, com o ar, para que o processo de oxigenação do vinho aconteça de forma mais rápida. E aí então a gente vai ter um vinho totalmente com todo o seu potencial. Tá, mas aqui o Pablo, eu vou fazer realmente todas as perguntas como um leigo, porque eu quero entrar Fique à com vontade, você, minha amiga. porque as pessoas às vezes têm muita curiosidade e até existe a barreira mesmo, né? A gente aqui é cerveja e quando conhece às vezes um bom vinho e a experiência, que eu quero muito que você fale sobre isso, do que é a experiência de degustar um vinho, vem trazer pra gente, fica difícil depois de voltar. A função do decanter, então, é que o vinho tem esse contato com o oxigênio, ou seja, isso vai me trazer um aproveitamento melhor quando você diz isso, em qual sentido? Um vinho, quando ele fica muito tempo guardado, os vinhos de guarda, né, quando ele tem muito tempo guardado na garrafa, ele sofre um processo químico chamado de redução química. Tá?
Então, esses aromas e sabores dele ficam como se fossem presos, ok? Quando eu abro a garrafa e deixo o vinho entrar em contato com o oxigênio, eu começo um processo inverso da redução. Ele está só liberando tudo Ele isso. vai, então, em contato com o oxigênio, ele vai começar a respirar, o que a gente chama de respirar, tá? E aí, então, ele vai liberar esses aromas e sabores que estão Uau. reduzidos quimicamente, tá? Um vinho com essa característica, se você degustá-lo sem a passagem no decanter, muitas vezes ele vai ser ou desagradável ou parecer um vinho muito pior do que o que ele realmente é em termos de potencial. Sim. Tá? Ele não vai me mostrar as características dele, né? Ele não vai te mostrar as características com todo o seu potencial. Tá? Esse vinho, por exemplo, para quem tem um nariz mais treinado, eu já sinto os aromas dele daqui. Sentado aqui, eu já estou sentindo os aromas do vinho que estão vindo aqui. Isso já mostra para mim que esse vinho, primeiro, ele está em perfeitas condições e, segundo, ele é um vinho bastante aromático. Eu não me surpreenderia se daqui a 20, 30 minutos todos que estão aqui na sala estivessem sentindo o aroma desse vinho. Eu também consigo sentir, assim, né? Claro que a gente está um pouco mais perto. Agora vamos, Pablo. Aqui, realmente, eu quero, assim, desmistificar, como eu falei. Tá, eu comprei, fui na Uvinos, né? Que eu quero saber depois todo tipo de vinho que você tem. Claro, esse vinho é um vinho que precisa do decanter. Ele está me dizendo que é um vinho que tem mais tempo, é um mais vinho tempo na garrafa, é um vinho que tem a necessidade de decantação, porque é um vinho que passou por um processo de envelhecimento na garrafa, de amadurecimento. Ok. Então, os vinhos mais novos eu não preciso do decanter. Fui na Uvinos, comprei o vinho, né? Você como sommelier, eu creio que você também tem pessoas lá para poder me orientar. Cheguei em casa, eu não tenho o decanter. Que eu vou perder o vinho? Eu não tenho decanter. Tudo bem, eu já sei que eu preciso ter essa carrolha de pinça. Essa parte eu já sei. Ok. Mas eu não tenho decanter. Vamos lá, primeira coisa, quando você vai nos procurar para comprar um vinho, você vai receber essa orientação, olha, esse vinho precisa de decantação, você tem o decanter? Então, só se você por opção escolher não comprar o decanter se você não tiver. Porque o processo da decantação para esses vinhos ele é fundamental, senão você vai provar um vinho que muitas vezes vai parecer plano, morto, né? Um vinho sem expressão, sem uma identidade bem definida, simplesmente porque é um vinho que está reduzido quimicamente. Agora... Ganhei um vinho de presente. Perfeito. Ok, ganhei. Não tenho o decanter. Tá? O importante é que você forneça oxigenação. Então você pode, por exemplo, servir o vinho em uma garrafa em 4 taças, por exemplo, e deixar ele decantar na própria taça. É uma das saídas que se tem. Né? Inclusive, em alguns casos, é até aconselhável fazer esse processo. Eu tenho um vinho, por exemplo, que eu trabalho com ele, que é um vinho, é um Pinot Noir da Patagônia Argentina. A Patagônia Argentina é uma região que hoje se destaca no mundo do vinho como produtora de grandes pinots. Né? E esse é um vinho safra 2009. Então, um vinho realmente com um amadurecimento em garrafa mais longo. Né? E esse vinho, a melhor degustação dele é abri-lo com a saca-rolha de pinça, inevitavelmente, porque uma saca-rolha de espiral a rolha vai esfarelar, e aí você vai contaminar o vinho com o pó da rolha. E após esse processo, você deixar ele descansar na própria taça. Eu normalmente faço o quê? Viro uma garrafa em 4 taças, deixo ele descansar na taça pelo menos 2 horas. 2 horas. Dependendo do clima, até 3 horas, né? 3 horas e meia. E aí, então, eu vou degustar o vinho sem agitá-lo.